Verso 81. Os semideuses disseram: Querido Senhor, vós sois o refúgio de todas as entidades vivas, móveis e imóveis. Sentimos que todas as entidades vivas estão sufocadas, com seus processos respiratórios interrompidos. Nunca experimentamos semelhante coisa. Uma vez que sois o refúgio último de todas as almas rendidas, estamos, portanto, nos aproximando de vós. Por favor, salvai-nos deste perigo. Significado: a influência de Dhruva Maharaj, obtida pela execução do serviço devocional ao Senhor, foi sentida inclusive pelos semideuses, que não haviam jamais experimentado antes semelhante situação. Devido ao controle respiratório de Dhruva Maharaj, todo o processo respiratório universal ficou sufocado. É pela vontade da Suprema Personalidade de Deus que as entidades materiais não podem respirar, ao passo que as entidades espirituais são capazes de respirar. As entidades materiais são produtos da energia externa do Senhor, ao passo que as entidades espirituais são produtos da energia interna do Senhor. Os semideuses aproximaram-se da Suprema Personalidade de Deus, que é o controlador de ambas as espécies de entidades, a fim de saber por que a respiração estava sufocada. O Senhor Supremo é a meta última para a solução de todos os problemas dentro deste mundo material. No mundo espiritual não há problemas, mas o mundo material é sempre problemático. Uma vez que a Suprema Personalidade de Deus é o Senhor tanto do mundo material quanto do mundo espiritual, é melhor nos aproximarmos dele em todas as situações problemáticas. Aqueles que são devotos, portanto, não têm problemas neste mundo material. Vishvam Purna Sukhayate Chaitanya Chandramrita. Os devotos estão livres de todos os problemas por serem plenamente rendidos à Suprema Personalidade de Deus. Para um devoto, tudo no mundo é muito agradável, porque ele sabe como usar tudo no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Verso 82. A Suprema Personalidade de Deus respondeu: Meus queridos semideuses, não fiqueis perturbados com isso. Tudo isto se deve à rigorosa austeridade e plena determinação do filho do rei Uttanapada, que agora está inteiramente absorto pensando em mim. Ele obstruiu o processo respiratório universal. Podeis voltar a salvo a vossos respectivos lares. Vou parar os rigorosos atos de austeridade deste menino e ficareis a salvo desta situação. Significado: a palavra Sangatatma, que aparece neste verso, é mal interpretada pelos filósofos mayavadis, os quais dizem que o Eu de Dhruva Maharaj tornou-se uno com o Eu Supremo, a personalidade de Deus. Os filósofos mayavadis querem provar com esta palavra que a super-alma e a alma individual unem-se dessa maneira e que, após tal unificação, a alma individual não tem existência separada. Mas aqui o Senhor Supremo diz claramente que Dhruva Maharaj estava tão absorto em meditação, pensando na Suprema Personalidade de Deus, que ele próprio, a consciência universal, sentiu-se atraído por Dhruva. A fim de satisfazer os semideuses, ele desejou ir pessoalmente até Dhruva Maharaj para parar com aquela rigorosa austeridade. A conclusão dos filósofos mayavadis de que a super-alma e a alma individual se unem não é apoiada por esta afirmação. Ao contrário, a super-alma, a personalidade de Deus, queria impedir Dhruva Maharaj de continuar aquela rigorosa austeridade. Satisfazendo a Suprema Personalidade de Deus,
satisfazemos a todos, assim como, regando a raiz de uma árvore, satisfazemos os galhos e folhas da árvore. Quem pode atrair a suprema personalidade de Deus, naturalmente atrai todo o universo, porque Krishna é a causa suprema do universo. Todos os semideuses temiam ser totalmente destruídos pela sufocação, mas a personalidade de Deus assegurou-lhes que Dhruva Maharaj era um grande devoto do Senhor e não estava prestes a aniquilar todas as pessoas do universo. O devoto nunca tem inveja de outras entidades vivas. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do 4º canto, 8º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Dhruva Maharaj, deixa o lar, rumo à floresta. Nós estamos lendo a história de Dhruva Maharaj, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 4º canto, capítulos 8 e 9, com tradução e comentários por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 9, verso 1. O grande sábio Maitreya disse a Vidura: quando os semideuses foram assim reassegurados pela personalidade de Deus, eles se livraram de todos os temores e, após prestarem suas reverências, retornaram a seus planetas celestiais. Então o Senhor, que não é diferente da encarnação Sahasra Shirsha, montou nas costas de Garuda, que o transportou até a floresta Madhuvana para ver seu servo Dhruva. Significado: a palavra Sahasra Shirsha refere-se à personalidade de Deus, conhecida como Garbhodakashayi Vishnu. Embora o Senhor tivesse aparecido como Kshirodakashayi Vishnu, ele é descrito aqui como Sahasra Shirsha Vishnu, por não ser diferente de Garbhodakashayi Vishnu. Segundo Srila Sanatana Goswami, em seu Bhagavatamrita, a personalidade de Deus Sahasra Shirsha, que apareceu naquela ocasião, era a encarnação conhecida como Prishnigarbha. Ele criou o planeta conhecido como Dhruvaloka para a residência de Dhruva Maharaj. Verso 2. A forma do Senhor, que era tão brilhante como o relâmpago, e na qual Dhruva Maharaj, em seu maduro processo yógico, estava plenamente absorto em meditação, subitamente desapareceu. Assim Dhruva ficou perturbado, e sua meditação interrompeu-se. Mas logo que abriu seus olhos, ele viu a suprema personalidade de Deus presente pessoalmente, assim como estivera vendo o Senhor presente em seu coração. Significado: devido à posição madura na meditação yógica, Dhruva Maharaj observava constantemente a forma da personalidade de Deus dentro de seu coração. Porém, de repente, quando a personalidade suprema desapareceu de seu coração, ele pensou que o perdera. Dhruva Maharaj ficou perturbado, mas ao abrir os olhos e interromper sua meditação, ele viu a mesma forma do Senhor perante ele. No Brahma Samhita 5.38, é dito que Premanjana Churita Bhakti Vilochanena, uma pessoa santa que tenha desenvolvido amor a Deus através do serviço devocional, sempre vê a forma transcendental de Shama Sundara do Senhor. Essa forma Shama Sundara do Senhor, dentro do coração do devoto, não é imaginária. Quando o devoto amadurece em sua execução de serviço devocional, ele vê diretamente o mesmo Shama Sundara em que tem pensado durante todo o decurso de seu serviço devocional. Uma vez que o Senhor Supremo é absoluto, a forma dentro do coração do devoto, a forma no templo e a forma original em Vaikunta, Vrindavana Dham, são todas a mesma coisa. Elas não são diferentes umas das outras. Verso 3.
Quando Dhruva Maharaj viu seu senhor bem na sua frente, ficou muitíssimo confuso e ofereceu-lhe reverências e respeito. Ele caiu esticado perante o senhor como uma vara e absorveu-se em amor a Deus. Dhruva Maharaj, em êxtase, olhou para o senhor como se estivesse bebendo o senhor com os olhos, beijando os pés de lótus do senhor com a boca e abraçando o senhor com os braços. Significado: é natural que, ao ver pessoalmente a suprema personalidade de Deus, face a face, Dhruva Maharaj tenha ficado muito confuso, cheio de reverência e respeito. Parecia que ele estava bebendo todo o corpo do Senhor com os olhos. O amor do devoto pela suprema personalidade de Deus é tão intenso que ele deseja beijar os pés de lótus do Senhor constantemente e quer tocar as pontas dos dedos dos pés do Senhor e abraçar constantemente seus pés de lótus. Todos esses aspectos da expressão corporal de Dhruva Maharaj indicam que, ao ver o Senhor face a face, ele desenvolveu as 8 classes de êxtase transcendental em seu corpo. Verso 4. Embora Dhruva Maharaj fosse um menininho, ele quis oferecer orações à suprema personalidade de Deus em linguagem adequada. Mas como era inexperiente, não pôde adaptar-se à situação imediatamente. A suprema personalidade de Deus, estando situada no coração de todos, pôde entender a posição incômoda de Dhruva Maharaj. Por sua imotivada misericórdia, ele tocou com seu búzio a testa de Dhruva Maharaj, que se encontrava parado diante dele com as mãos postas. Significado: todo devoto deseja cantar as qualidades transcendentais do Senhor. Os devotos estão sempre interessados em ouvir sobre as qualidades transcendentais do Senhor e vivem ansiosos por glorificar essas qualidades, mas às vezes sentem-se embaraçados devido à humildade. A personalidade de Deus, estando situada no coração de todos, dá especificamente ao devoto inteligência para descrevê-lo. Compreende-se, portanto, que quando o devoto escreve ou fala sobre a suprema personalidade de Deus, suas palavras são ditadas internamente pelo Senhor. Confirma-se isto no Bhagavad Gita, 10º capítulo. Para aqueles que se ocupam constantemente no transcendental serviço amoroso ao Senhor, o Senhor interiormente dita o que fazer a seguir para servi-lo. Quando Dhruva Maharaj sentiu-se hesitante, não sabendo como descrever o Senhor por falta de suficiente experiência, o Senhor, por sua imotivada misericórdia, tocou com seu búzio a testa de Dhruva, ao que este inspirou-se transcendentalmente. Esta inspiração transcendental chama-se Brahmamaya, porque quando alguém se inspira assim, o som que produz corresponde exatamente à vibração sonora dos Vedas. Não se trata da vibração sonora comum deste mundo material. Portanto, a vibração sonora do mantra Hare Krishna, embora apresentada no alfabeto comum, não deve ser considerada mundana ou material. Verso 5. Nessa altura, Dhruva Maharaj tornou-se perfeitamente consciente da conclusão védica e compreendeu a verdade absoluta e sua relação com todas as entidades vivas. Segundo a linha do serviço devocional ao Senhor Supremo, cuja fama se espalha amplamente, Dhruva, que no futuro receberia um planeta que não seria jamais aniquilado, mesmo durante o momento da dissolução, ofereceu suas deliberadas e conclusivas orações. Significado: há muitos pormenores importantes a serem considerados neste verso. Em primeiro lugar,
A relação entre a verdade absoluta e as energias espiritual e material relativas é aqui compreendida por um estudante que tem pleno conhecimento da literatura védica. Dhruva Maharaj jamais foi a nenhuma escola ou professor acadêmico para aprender a conclusão védica, mas devido a seu serviço devocional ao Senhor, assim que o Senhor apareceu e tocou com seu búzio a testa dele, naturalmente toda a conclusão védica foi-lhe revelada. Este é o processo de compreender a literatura védica. Não se pode entendê-la simplesmente através da erudição acadêmica. Os Vedas indicam que somente aquele que tem fé inquebrantável no Senhor Supremo, bem como no Mestre Espiritual, é que a conclusão védica é revelada. O exemplo de Dhruva Maharaj é que ele se ocupou em serviço devocional ao Senhor, de acordo com a ordem de seu mestre espiritual, Narada Muni. Como resultado de ele prestar semelhante serviço devocional com grande determinação e austeridade, a personalidade de Deus manifestou-se pessoalmente ante ele. Dhruva não passava de uma criança. Ele queria oferecer belas orações ao Senhor, mas como carecia de conhecimento suficiente, hesitou. Pela misericórdia do Senhor, porém, logo que o búzio do Senhor tocou em sua testa, ele tornou-se inteiramente consciente da conclusão védica. Essa conclusão baseia-se em entendimento adequado da diferença entre Jiva e Paramatma, a alma individual e a superalma. A alma individual é eternamente serva da superalma, e por isso sua relação com a superalma é oferecer serviço. Isso se chama Bhakti Yoga ou Bhakti Bhava. Dhruva Maharaj ofereceu suas orações ao Senhor, não à maneira dos filósofos impersonalistas, mas como um devoto. Portanto, aqui se diz claramente que Bhakti Bhava, as únicas orações dignas de serem oferecidas, são as oferecidas à Suprema Personalidade de Deus, cuja reputação espalha-se por toda parte. Dhruva Maharaj queria ter o reino de seu pai, mas seu pai negou-se, inclusive a permitir que ele subisse ao seu colo. A fim de satisfazer seu desejo, o Senhor já havia criado um planeta conhecido como estrela polar, Dhruvaloka, que jamais seria aniquilado, nem mesmo no momento da dissolução do universo. Dhruva Maharaj alcançou esta perfeição, não agindo precipitadamente, mas executando pacientemente a ordem de seu mestre espiritual, e por isso tornou-se tão exitoso que viu o Senhor face a face. Não só isso, mas também agora ele estava capacitado, pela misericórdia imotivada do Senhor, a oferecer orações apropriadas ao Senhor. Para glorificar ou oferecer orações ao Supremo, é necessária a misericórdia do Senhor. Não se pode escrever para glorificar o Senhor, a menos que se esteja dotado de sua misericórdia imotivada. Verso 6. Dhruva Maharaj disse: Meu querido Senhor, sois todo-poderoso. Após entrardes em mim, vivificastes todos os meus sentidos adormecidos. Minhas mãos, pernas, ouvidos, sentido do tato, força vital e especialmente minha capacidade de falar. Permite-me oferecer-vos minhas respeitosas reverências. Significado: foi muito fácil para Dhruva Maharaj compreender a diferença entre sua condição antes e depois de alcançar a compreensão espiritual e depois de ver a Suprema Personalidade de Deus face a face. Ele pôde entender que sua força vital e suas atividades haviam estado adormecidas. A menos que cheguemos à plataforma espiritual, subentende-se que nossos membros corpóreos, nossa mente
e outras faculdades dentro do corpo permanecem adormecidas. A menos que nos situemos espiritualmente, todas as nossas atividades são consideradas atividades de um cadáver, ou atividades fantasmagóricas. Srila Bhaktivinoda Thakura compôs uma canção na qual se dirige a si próprio. Ó entidade viva, acorda! Até quando dormirás no colo de Maya? Agora tens a oportunidade de possuir uma forma humana de corpo. Procura, então, despertar e autorrealizar-te. Os Vedas também declaram: acorda, acorda, eis que tens a oportunidade, a dádiva da forma humana de vida. Busca a tua autorrealização. Esses são os preceitos védicos. Dhruva Maharaj realmente experimentou que, com a iluminação de seus sentidos na plataforma espiritual, ele pôde entender a essência da instrução védica, que a divindade suprema é a pessoa suprema, ele não é impessoal. Dhruva Maharaj pôde imediatamente entender este fato. Conscientizou-se de que por muitíssimo tempo estivera praticamente adormecido e sentiu o ímpeto de glorificar o Senhor, de acordo com a conclusão védica. Uma pessoa mundana não pode oferecer oração alguma à suprema personalidade de Deus, nem glorificá-lo, porque não tem compreensão da conclusão védica. Quando Dhruva Maharaj, portanto, encontrou esta diferença dentro de si mesmo, pôde de imediato entender que isso se devia à misericórdia imotivada do Senhor. Ele ofereceu reverências ao Senhor, com grande respeito e reverência, entendendo plenamente que o favor do Senhor estava com ele. Essa vivificação espiritual dos sentidos e da mente de Dhruva Maharaj deveu-se à ação da potência interna do Senhor. Neste verso, portanto, a palavra Swadhamna significa pela energia espiritual. A iluminação espiritual é possível pela misericórdia da energia espiritual do Senhor. O cantar do mantra Hare Krishna dirige-se primeiramente à energia espiritual do Senhor, Hare. Esta energia espiritual atua quando a entidade viva se rende plenamente e aceita sua posição como serva eterna. Quando alguém se coloca à disposição ou às ordens do Senhor Supremo, isso se chama Sevonmukha. Neste momento, a energia espiritual gradualmente revela-lhe o Senhor. Sem a revelação da energia espiritual, não se pode oferecer orações em glorificação ao Senhor. Qualquer quantidade de especulação filosófica ou expressão poética de pessoas mundanas ainda é considerada ação e reação da energia material. Quando alguém é realmente vivificado pela energia espiritual, todos os seus sentidos purificam-se e ele só se ocupa em serviço ao Senhor. Neste momento, suas mãos, pernas, ouvidos, língua, mente, órgãos genitais, tudo ocupam-se a serviço do Senhor. Um devoto iluminado assim já não tem nenhuma atividade material, tampouco tem qualquer interesse em ocupar-se materialmente. Este processo de purificar os sentidos e ocupá-los a serviço do Senhor é conhecido como Bhakti, ou serviço devocional. A princípio, os sentidos são ocupados segundo a orientação do mestre espiritual e dos Shastras, e após a autorrealização, quando os mesmos sentidos estão puros, a ocupação continua. A diferença é que no começo os sentidos são ocupados de maneira mecânica, mas após a autorrealização, eles são ocupados tendo-se compreensão espiritual. Verso 7. Meu Senhor, sois o Um Supremo, mas através de vossas diferentes energias apareceis de modo diverso nos mundos material
e espiritual. Vós criais a energia total do mundo material mediante vossa potência externa, e após a criação entrais no mundo material como a superalma. Sois a pessoa suprema, e através dos modos temporários da natureza material, criais variedades de manifestações, assim como o fogo, entrando em madeiras de diferentes qualidades, arde brilhantemente em diferentes variedades. Significado. Dhruva Maharaj compreendeu que a suprema verdade absoluta, a personalidade de Deus, atua através de suas diferentes energias, não que ele se torne vazio ou impessoal e deste modo se torne onipenetrante. O filósofo Mayavadi pensa que a verdade absoluta, estando difusa por toda a manifestação cósmica, não tem forma pessoal. Mas aqui Dhruva Maharaj, compreendendo a conclusão védica, diz: vós estáis espalhado por toda a manifestação cósmica através de vossa energia. Esta energia é basicamente espiritual, mas como atua temporariamente no mundo material, chama-se Maya, ou energia ilusória. Em outras palavras, para todas as pessoas, com exceção dos devotos, a energia do Senhor atua como energia externa. Dhruva Maharaj pôde compreender muito bem este fato e pôde entender também que a energia e o energético são a mesma coisa. A energia não pode ser separada do energético. Admite-se nesta passagem a identidade da Suprema Personalidade de Deus sob o aspecto de Paramatma, ou superalma. Sua energia espiritual original vivifica a energia material e assim o corpo morto parece ter força vital. Os filósofos nihilistas pensam que sob determinadas condições materiais, os sintomas vitais ocorrem no corpo material. Mas o fato é que o corpo material não pode agir por conta própria. Mesmo uma máquina precisa de energia separada, eletricidade, vapor, etc. Neste verso, se afirma que a energia material age em variedades de corpos materiais, assim como o fogo arde de modo diverso em diferentes madeiras, de acordo com o tamanho e a qualidade da madeira. No caso dos devotos, a mesma energia transforma-se em energia espiritual. Isto é possível porque a energia é originalmente espiritual e não material. Como se diz, Vishnu Shakti Para Prokta. A energia original inspira o devoto e assim ele ocupa todos os membros de seu corpo no serviço ao Senhor. A mesma energia como potência externa ocupa os não devotos comuns em atividades materiais para o gozo dos sentidos. Devemos observar a diferença entre Maya e Swadharma. Para os devotos atua Swadharma, ao passo que no caso dos não devotos atua a energia Maya. Verso 8. Ó meu amo, o Senhor Brahma é plenamente rendido a vós. No princípio, vós lhe destes conhecimento, e assim ele pôde ver e entender todo o universo, assim como alguém que desperta do sono e visualiza seus deveres imediatos. Sois o único refúgio de todas as pessoas que desejam liberação, e sois o amigo de todos os aflitos. Como, portanto, pode uma pessoa erudita, que tenha conhecimento perfeito, alguma vez esquecer-se de vós? Significado. Os devotos rendidos à Suprema Personalidade de Deus não podem se esquecer dele nem sequer por um momento. O devoto entende que a misericórdia imotivada do Senhor está além de seus cálculos. Ele não consegue saber o quanto é beneficiado pela graça do Senhor.
Quanto mais o devoto se ocupa em serviço devocional ao Senhor, tanto mais ânimo lhe é suprido pela energia do Senhor. No Bhagavad Gita, o Senhor diz que para aqueles que se ocupam constantemente em serviço devocional com amor e afeição, a suprema personalidade de Deus dá inteligência interiormente, e assim eles avançam ainda mais. Sendo assim encorajado, o devoto não pode jamais esquecer-se, nem sequer por um momento, da personalidade de Deus. Ele sempre sente gratidão para com ele, por ter, por sua graça, alcançado poder crescente no serviço devocional. Pessoas santas como Sanaka, Sanatana e o Sr. Brahma foram capazes de ver o universo inteiro, pela misericórdia do Senhor, através do conhecimento do Senhor. Dá-se o exemplo de uma pessoa que aparentemente pode ter deixado de dormir durante todo o dia, mas enquanto não esteja iluminada espiritualmente, na verdade está dormindo. Pode ser que ela durma à noite e execute seus deveres de dia, mas enquanto não chegue à plataforma de trabalhar em iluminação espiritual, considera-se que está sempre adormecida. O devoto, portanto, não se esquece jamais do benefício obtido do Senhor. Aqui o Senhor é chamado de Arthabandhu, que significa amigo dos aflitos. Como se afirma no Bhagavad Gita, após muitíssimos nascimentos, executando rigorosas austeridades em busca de conhecimento, a pessoa chega ao ponto de verdadeiro conhecimento e se torna sábia ao se render à suprema personalidade de Deus. O filósofo Mayavadi, que não se rende à pessoa suprema, é tido como carente de conhecimento verdadeiro. O devoto munido de conhecimento perfeito não pode se esquecer de sua obrigação para com o Senhor em momento algum. Verso 9. Pessoas que vos adoram, simplesmente em troca do gozo dos sentidos deste saco de pele, estão sem dúvida influenciadas por vossa energia ilusória. Apesar de terem a vós, que sois como uma árvore dos desejos e sois a causa da liberação, do nascimento e da morte, pessoas tolas, tais como eu, desejam vossas bênçãos para o gozo dos sentidos, que é disponível inclusive para aqueles que vivem em condições infernais. Significado: Dhruva Maharaj estava arrependido porque se dirigira ao Senhor para prestar-lhe serviço devocional em troca de lucro material. Aqui ele condena a sua atitude. É apenas devido à grosseira falta de conhecimento que alguém adora o Senhor em troca de lucro material ou gozo dos sentidos. O Senhor é como uma árvore dos desejos. Qualquer pessoa pode obter qualquer coisa que deseje do Senhor. Mas as pessoas, em geral, não sabem que espécie de bênção deve pedir a ele. A felicidade obtida do contato com a pele, ou a felicidade sensual, está presente na vida dos cães e dos porcos. Tal felicidade é muito insignificante. O devoto que adora ao Senhor em troca de tão insignificante felicidade deve ser considerado desprovido de todo conhecimento. Verso 10. Meu Senhor, a bem-aventurança transcendental obtida ao meditar em vossos pés de lótus ou ao ouvir sobre vossas glórias da parte de devotos puros é tão ilimitada que está muito além da fase de Brahmananda, na qual a pessoa julga-se imersa no Brahman impessoal, como se estivesse una com o Supremo. Uma vez que Brahmananda também é superada pela bem-aventurança transcendental obtida do serviço devocional, o que dizer então da bem-aventurança temporária
de elevar-se aos planetas celestiais, a qual é destruída pela espada separadora do tempo. Mesmo que alguém se eleve aos planetas celestiais, ele cai no decorrer do tempo. Significado: a bem-aventurança transcendental, obtida do serviço devocional, primeiramente de Shravanam Kirtanam, ouvir e cantar, não pode ser comparada à felicidade obtida pelos karmis, elevando-se aos planetas celestiais, ou pelos gyanis ou yogis, que desfrutam da unidade com o Supremo Brahman impessoal. De um modo geral, os yogis meditam na forma transcendental de Vishnu, mas os devotos não somente meditam nele, mas também se ocupam de fato no serviço direto ao Senhor. No verso anterior, encontramos a expressão Bhavapyaya, que se refere ao nascimento e à morte. O Senhor pode aliviar-nos da cadeia de nascimentos e mortes. É errôneo pensar, como fazem os monistas, que aliviando-nos do processo de nascimentos e mortes, fundimos-nos no Brahman Supremo. Afirma-se claramente aqui como a bem-aventurança transcendental, obtida de Shravanam Kirtanam pelos devotos puros, não pode ser comparada a Brahmananda, ou seja, o conceito impessoal de bem-aventurança transcendental, obtida da imersão no Absoluto. A posição dos karmis é ainda mais degradada. A meta deles é elevar-se aos sistemas planetários superiores. Disse que Yanti Deva Vrata Devan, pessoas que adoram semideuses, são elevados aos planetas celestiais. Bhagavad Gita 9.25. Porém, em outra passagem do Bhagavad Gita 9.21, encontramos que Kshine Punya Martya Lokam Vishanti. Aqueles que são elevados aos sistemas planetários superiores são forçados a cair novamente assim que se esgotam os resultados de suas atividades piedosas. Eles são como os astronautas modernos que vão à Lua. Tão logo se esgote o seu combustível, eles são obrigados a voltar à Terra. Assim como os astronautas modernos que vão à Lua ou a outros planetas celestiais, a força da propulsão a jato tem que descer novamente após esgotarem seu combustível. O mesmo ocorre com aqueles que se elevam aos planetas celestiais à força de yagyas e atividades piedosas. Antakashi Lulitat, a espada do tempo, afasta a pessoa de sua elevada posição dentro deste mundo material, e então ela desce novamente. Dhruva Maharaj podia entender que os resultados do serviço devocional são muito mais valiosos do que fundir-se no absoluto ou ser elevado aos planetas celestiais. As palavras Patatam Vimanat são muito significativas. Vimana significa aeroplano. Aqueles que são elevados aos planetas celestiais são como aeroplanos, que caem quando ficam sem combustível. Verso 11. Dhruva Maharaj continuou: Ó ilimitado Senhor, abençoai-me por favor, para que eu possa associar-me com os grandes devotos que se ocupam em vosso transcendental serviço amoroso constantemente, assim como a correnteza do rio flui constantemente. Tais devotos transcendentais estão inteiramente situados em estado de vida incontaminado. Através do processo de serviço devocional, de certo serei capaz de cruzar o oceano de ignorância da existência material, que está encapelado de ondas de perigos ardentes, semelhantes ao fogo. Isto ser-me-á muito fácil, pois estou ficando louco por ouvir sobre vossas qualidades e passatempos transcendentais, que existem eternamente. Significado: o ponto significativo
da afirmação de Dhruva Maharaj é que ele queria a companhia de devotos puros. O transcendental serviço devocional não pode estar completo e não pode ser saboreado sem a companhia de devotos. Por isso, estabelecemos a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Qualquer pessoa que esteja tentando separar-se desta sociedade para a consciência de Krishna e ainda assim ocupar-se em consciência de Krishna está vivendo em grande alucinação, pois isto não é possível. Esta afirmação de Dhruva Maharaj esclarece como, a menos que estejamos associados com devotos, nosso serviço não amadurece, não se distingue das atividades materiais. O Senhor diz, Satam prasangam mama virya samvido bhavanti ritkarna rasayanaha. Srimad Bhagavatam 3, 25, 25. Só na companhia de devotos puros é que as palavras do Senhor Krishna podem ser plenamente potentes e saborosas ao coração e ao ouvido. Dhruva Maharaj queria explicitamente a companhia de devotos. Esta associação em atividades devocionais assemelha-se à correnteza de um rio que flui incessantemente. Em nossa sociedade para a consciência de Krishna, temos ocupação integral 24 horas por dia. Cada momento de nosso tempo, nós o ocupamos integralmente a serviço do Senhor. Este é chamado o incessante fluxo de serviço devocional. Talvez algum filósofo Mayavadi nos pergunte, pode ser que vocês sejam muito felizes na companhia de devotos, mas qual é seu plano para cruzar o oceano da existência material? A resposta de Dhruva Maharaj é que isto não é muito difícil. Ele diz claramente que podemos cruzar este oceano com muita facilidade, caso simplesmente fiquemos loucos por ouvir as glórias do Senhor. Bhavad Guna Katha. Para qualquer pessoa que se ocupe persistentemente em ouvir os temas a respeito do Senhor, contidos no Srimad Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam e no Chaitanya Charitamrita, e que realmente se apegue a este processo, assim como alguém que se vicia em tóxicos, é muito fácil cruzar a ignorância da existência material. O oceano da ignorância material é comparado ao fogo ardente, mas para o devoto, este fogo ardente é insignificante, porque o devoto absorve-se inteiramente em serviço devocional. Embora o mundo material seja fogo ardente, para o devoto ele parece ser pleno de prazer. Vishvam Purna Sukhayate. O significado desta afirmação de Dhruva Maharaj é que o serviço devocional na companhia de devotos é a causa do desenvolvimento de mais serviço devocional. É apenas através do serviço devocional que nos elevamos ao planeta transcendental Goloka Vrindavana, onde também só há serviço devocional, pois as atividades de serviço devocional, tanto neste mundo quanto no mundo espiritual, são as mesmas. O serviço devocional não muda. A este respeito, pode-se dar o exemplo da manga. Se alguém colhe uma manga verde, ela não deixa de ser manga, mas, ao amadurecer, permanece a mesma manga, mas torna-se muito saborosa e deleitável. De modo semelhante, existe serviço devocional executado segundo a orientação do mestre espiritual e os preceitos e princípios regulativos dos Shastras. E existe serviço devocional no mundo espiritual, prestado diretamente na companhia da Suprema Personalidade de Deus. Mas ambos são iguais, não há mudança. A diferença está em que uma fase é imatura e a outra madura e mais saborosa. Só é possível amadurecer em serviço devocional na companhia de devotos. Verso 12. Ó Senhor,
que tendes um umbigo de lótus, se acontece de alguém se associar com um devoto, cujo coração sempre anseia por vossos pés de lótus, buscando sempre a fragrância deles, ele não se apega em absoluto ao corpo material, ou numa relação corpórea, à progenie, a amigos, ao lar, à riqueza e à esposa, que são extremamente queridos por pessoas materialistas. Na verdade, ele não se importa com essas coisas. Significado: uma vantagem especial no serviço devocional é que os devotos não somente desfrutam dos passatempos transcendentais do Senhor, ouvindo-os, cantando-os e glorificando-os, mas também não são muito apegados a seus corpos, ao contrário dos yogis, que são demasiadamente apegados ao corpo e que pensam que praticando exercícios de ginástica corporal avançarão em consciência espiritual. Geralmente os yogis não estão muito interessados em serviço devocional. Eles querem regular o processo respiratório. Isto não passa de mera preocupação com o corpo. Dhruva Maharaj afirma aqui, simplesmente, que o devoto não tem mais interesse corpóreo. Ele sabe que não é o corpo. Desde o início, portanto, sem perder tempo com exercícios corpóreos, o devoto busca um devoto puro e, simplesmente através da associação com ele, avança mais em consciência espiritual do que qualquer yogi. Como o devoto sabe que não é o corpo, ele nunca se deixa afetar por felicidade ou aflição corporais. Ele não está interessado em relações corpóreas com esposa, filhos, lar, saldo bancário, etc., ou na aflição e felicidade que surgem dessas coisas. Esta é a vantagem especial de ser um devoto. Este status de vida só é possível quando alguém está interessado em associar-se com um devoto puro, que sempre desfruta da fragrância dos pés de lótus do Senhor. Verso 13. Meu querido Senhor, ó Supremo não nascido, sei que as diferentes variedades de entidades vivas, tais como animais, árvores, pássaros, répteis, semideuses e seres humanos, espalhando-se por todo o universo, o qual é causado pela totalidade da energia material, e sei que às vezes elas se encontram manifestas e outras vezes imanifestas, mas jamais tive experiência da forma suprema que vejo agora, em vossa pessoa. Agora toda a espécie de métodos de teorização chegaram ao fim. Significado: no Bhagavad Gita, o Senhor afirma que se espalha por todo o universo, mas embora tudo repouse nele, ele está à parte. O mesmo conceito é expresso aqui por Dhruva Maharaj. Ele afirma que antes de ver a forma transcendental do Senhor, experimentara somente as variedades de formas materiais, que somam 8.400.000 espécies de seres aquáticos, pássaros, feras, etc. Na verdade, a menos que alguém se ocupe em serviço devocional ao Senhor, é impossível que entenda a forma última do Senhor. Confirma-se isto também no Bhagavad Gita 18.55. Bhaktyamam abhijanati. A verdadeira compreensão da verdade absoluta, que é a pessoa suprema, não pode ser obtida por nenhum outro processo além do serviço devocional. Nesta passagem, Dhruva Maharaj compara seu estado anterior de compreensão com a perfeição de compreensão que obteve na presença do Senhor Supremo. A posição da entidade viva é de prestar serviço, a não ser que chegue à fase de apreciar a suprema personalidade de Deus. Ela se ocupa a serviço das várias formas de árvores, répteis, animais, homens, semideuses, etc.
Todos podem ver que há homens ocupados em servir a um cão, que há outros a servir plantas e trepadeiras, outros a servir a semideuses e outros à humanidade, ou ao patrão no escritório. Mas ninguém se ocupa a serviço de Krishna. Além dos homens comuns, mesmo homens elevados em termos de compreensão espiritual, estão no máximo ocupados a serviço da Virat Rupa, ou então, incapazes de compreender a forma última do Senhor, adoram o vazio através da meditação. Dhruva Maharaj, contudo, fora abençoado pelo Senhor Supremo. Quando o Senhor tocou com seu búzio a testa de Dhruva, o verdadeiro conhecimento foi-lhe revelado internamente, e Dhruva pôde compreender a forma transcendental do Senhor. Dhruva Maharaj admite neste verso como não era apenas ignorante, mas no que diz respeito à idade, não passava de uma criança. Jamais teria sido possível que uma criança ignorante apreciasse a forma suprema do Senhor, caso não tivesse sido abençoada pelo Senhor, que tocara com seu búzio a testa de Dhruva. Nós estamos lendo a história de Dhruva Maharaj, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 4º canto, capítulos 8 e 9, com tradução e comentários por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 9. Verso 14. Meu querido Senhor, ao final de cada milênio, a suprema personalidade de Deus, Garbhodakashayi Vishnu, dissolve em seu ventre todas as coisas manifestas dentro do universo. Deitado no colo de Sheshanaga, de seu umbigo brota uma flor de lótus dourada sobre um caule, e naquele lótus o Senhor Brahma é criado. Posso entender que vós sois a mesma divindade suprema. Portanto, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Significado: a compreensão que Dhruva Maharaj tem da suprema personalidade de Deus é completa. Nos Vedas se diz: Yasmin vigyate sarvam evam vigyatam bhavati. O conhecimento recebido através da transcendental e imotivada misericórdia do Senhor é tão perfeito que, através desse conhecimento, o devoto se familiariza com todas as diferentes manifestações do Senhor. O Senhor Kshirodakashayi Vishnu estava presente diante de Dhruva Maharaj, que também pôde entender duas outras formas do Senhor, a saber, Garbhodakashayi Vishnu e Karanodakashayi Vishnu, ou Mahavishnu. Com respeito a Mahavishnu, afirma-se no Brahma Samhita 5.48. Yasyeika nishvashita kalam atavalambhya jivanti loma vilaja jagad anda nataha. Vishnur mahan saiha yasya kala vishesho govindamadi purusham tamaham bhajami. Ao final de cada milênio, quando todos os mundos materiais são dissolvidos, tudo entra no corpo de Garbhodakashayi Vishnu, que se encontra deitado no colo de Sheshanaga, outra forma do Senhor. Aqueles que não são devotos não podem entender as diferentes formas de Vishnu e suas posições com respeito à criação. Às vezes, os ateus argumentam: como pode o caule de uma flor brotar do umbigo de Garbhodakashayi Vishnu? Eles consideram que todas as afirmações dos Shastras são histórias. Como resultado de sua inexperiência da verdade absoluta e de sua relutância em aceitar a autoridade, eles se tornam cada vez mais ateístas, não podendo compreender a suprema personalidade de Deus. Porém, um devoto como Dhruva Maharaj, pela graça do Senhor, conhece todas as manifestações do Senhor e suas diferentes posições. É dito que quem quer que tenha mesmo um pouquinho da graça do Senhor pode entender suas glórias. Outros
talvez continuem especulando sobre a verdade absoluta, mas jamais serão capazes de entender o Senhor. Em outras palavras, a não ser que entremos em contato com um devoto, não é possível que entendamos a forma transcendental ou o mundo espiritual com suas atividades transcendentais. Verso 15. Meu Senhor, com vosso penetrante olhar transcendental, sois a testemunha suprema de todas as fases de atividades intelectuais. Sois eternamente liberado, vossa existência está situada em bondade pura, e existis como a super-alma, imutável. Vós sois a personalidade de Deus original, plena de 6 opulências, e sois eternamente o Senhor dos 3 modos da natureza material. Deste modo, sois sempre diferente das entidades vivas comuns. Com o Senhor Vishnu, mantendes todos os afazeres de todo o universo, e, todavia, permaneceis à parte e sois o desfrutador dos resultados de todos os sacrifícios. Significado: no argumento ateísta contra a supremacia da suprema personalidade de Deus, afirma-se que se Deus, a pessoa suprema, aparece e desaparece, dorme e acorda, qual é então a diferença entre Deus e a entidade viva? Dhruva Maharaj está cuidadosamente distinguindo a existência da suprema personalidade de Deus da existência das entidades vivas. Ele aponta as seguintes diferenças. O Senhor é eternamente liberado. Sempre que ele aparece, mesmo dentro deste mundo material, ele nunca se deixa envolver pelos 3 modos da natureza material. Ele é conhecido, portanto, como Tri-Adisha, o Senhor dos 3 modos da natureza material. No Bhagavad Gita 7.14, é dito que Devi Esha Gunamai Mama Maya Duratyaya. As entidades vivas estão todas enredadas nos 3 modos da natureza material. A energia externa do Senhor é muito forte, mas o Senhor, como Senhor dos 3 modos da natureza material, está eternamente liberado da ação e reação desses modos. Ele, portanto, não é contaminado, como se afirma no Ishopanishad. A contaminação do mundo material não afeta a divindade suprema. Por isso, Krishna diz no Bhagavad Gita que os patifes e tolos julgam-no um ser humano comum, desconhecendo sua Parambhavam. Parambhavam refere-se ao fato de ele estar situado transcendentalmente sempre. A contaminação material não pode afetá-lo. Outra diferença entre o Senhor e a entidade viva é que a entidade viva está sempre na escuridão. Mesmo que ela esteja situada no modo da bondade, ainda assim existem muitas coisas desconhecidas para ela. Mas o mesmo não ocorre com a suprema personalidade de Deus. Ele conhece o passado, o presente e o futuro e tudo o que acontece no coração de todos. O Bhagavad Gita confirma isto. Vedaham samatithani. O Senhor não é parte da alma. Ele é a imutável alma suprema, e as entidades vivas são suas partes integrantes. A entidade viva é forçada a aparecer neste mundo material sob a direção de Deva Maya. Porém, quando o Senhor aparece, ele vem mediante sua própria potência interna, Atma Maya. Além disso, a entidade viva está sujeita ao tempo, passado, presente e futuro. Sua vida tem um início, um nascimento, e no estado condicionado, sua vida termina com a morte. Mas o Senhor é Adi Purusha, a pessoa original. No Brahma Samhita, o Senhor Brahma oferece seus respeitos ao Adi Purusha, Govinda, a pessoa original, que não tem começo, ao passo que a criação deste mundo material
tem começo. O Vedanta diz Janmadi Asya Yataha. Tudo nasce do Supremo, mas o Supremo não nasce. Ele tem todas as 6 opulências em plenitude incomparável. Ele é o Senhor da natureza material. Sua inteligência não é fragmentada em nenhuma circunstância. E ele se mantém à parte, embora seja o mantenedor de toda a criação. Como se afirma nos Vedas, Katha Upanishad 2.2.13, Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam. O Senhor é o mantenedor supremo. As entidades vivas destinam-se a servi-lo, oferecendo-lhe sacrifícios, pois ele é o desfrutador legítimo dos resultados de todos os sacrifícios. Todos, portanto, devem ocupar-se no serviço devocional ao Senhor, dedicando-lhe sua vida, suas riquezas, sua inteligência e suas palavras. É esta a posição original e constitucional das entidades vivas. Nunca se deve comparar o sono de uma entidade viva comum com o sono da Suprema Personalidade de Deus no oceano causal. Não há fase alguma em que a entidade viva possa comparar-se à Pessoa Suprema. Os filósofos mayavadis, sendo incapazes de adaptar-se a tudo isso, chegam à conclusão do impersonalismo ou niilismo. Verso 16. Meu querido Senhor, em vossa manifestação impessoal de Brahman, há sempre 2 elementos opostos, conhecimento e ignorância. Vossas múltiplas energias manifestam-se continuamente, mas o Brahman impessoal, que é indiviso, original, imutável, ilimitado e bem-aventurado, é a causa da manifestação material. Como sois o mesmo Brahman impessoal, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Significado. No Brahma Samhita, se diz que o ilimitado Brahman impessoal é a refulgência do corpo transcendental de Govinda. Nessa refulgente aura ilimitada da Suprema Personalidade de Deus, existem inumeráveis universos, com inumeráveis planetas de diferentes categorias. Embora a Pessoa Suprema seja a causa original de todas as causas, sua refulgência impessoal, conhecida como Brahman, é a causa imediata da manifestação material. Dhruva Maharaj, portanto, ofereceu suas respeitosas reverências ao aspecto impessoal do Senhor. Alguém que compreenda este aspecto impessoal pode desfrutar de imutável Brahmananda, descrita aqui como a bem-aventurança espiritual. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura descreve que este aspecto impessoal ou manifestação Brahman do Senhor Supremo destina-se a pessoas que são essencialmente muito avançadas, mas ainda incapazes de entender os aspectos pessoais ou a variedade do mundo espiritual. Tais devotos são conhecidos como Jnana Mishra Bhaktas, ou devotos cujo serviço devocional está misturado com conhecimento empírico. Visto que a compreensão do Brahman impessoal é uma compreensão parcial da verdade absoluta, Dhruva Maharaj oferece-lhe suas respeitosas reverências. É dito que este Brahman impessoal é a compreensão distante da verdade absoluta. Embora aparentemente o Brahman pareça ser desprovido de energia, de fato ele tem diferentes energias atuando sob os títulos de conhecimento e ignorância. Devido a essas diferentes energias, há uma manifestação contínua de Vidya e Avidya. Vidya e Avidya são muito bem descritos no Ishopanishad, onde se diz que às vezes, devido à avidya ou a um pobre fundo de conhecimento, alguém aceita a verdade absoluta
como fundamentalmente impessoal. Mas, de fato, as compreensões impessoal e pessoal desenvolvem-se em proporção com o desenvolvimento do serviço devocional. Quanto mais desenvolvemos nosso serviço devocional, tanto mais nos aproximamos da verdade absoluta, que, a princípio, quando percebida a partir de um lugar distante, manifesta-se como impessoal. As pessoas, em geral, que estão sob a influência de Avidya Shakti, ou Maya, não têm conhecimento nem devoção. Mas quando alguém que é avançado e, portanto, chamado de Jnani, avança ainda mais, ele está na categoria de Jnana Mishra Bhakta, ou um devoto cujo amor está misturado com conhecimento empírico. Quando ele é ainda mais avançado, pode compreender que a verdade absoluta é uma pessoa com múltiplas energias. Um devoto avançado pode entender o Senhor e sua energia criadora. Tão logo se aceita a energia criadora da verdade absoluta, as 6 opulências da Suprema Personalidade de Deus também são compreendidas. Os devotos que são ainda mais avançados, com pleno conhecimento, podem entender os passatempos transcendentais do Senhor. Somente nesta plataforma pode alguém gozar plenamente de bem-aventurança transcendental. Um exemplo dado a este respeito por Vishwanatha Chakravarti Thakura é o da pessoa que caminha rumo a determinado destino. À medida que se aproxima, ele vê o destino de um lugar distante, assim como vemos uma cidade à distância. Neste momento, ela simplesmente entende que a cidade está situada ao longe. Quando, entretanto, chega ainda mais perto, vê as cúpulas e bandeiras. Mas, enfim, ao entrar na cidade, encontra vários caminhos, jardins, lagos e áreas comerciais, onde vê pessoas fazendo compras. Vê cartazes de cinema, danças e diversões. Quando alguém realmente entra na cidade e vê pessoalmente as atividades da cidade, só então fica satisfeito. Verso 17. Meu Senhor, ó Senhor Supremo, vós sois a suprema forma personificada de todas as bênçãos. Portanto, para alguém que se atém a vosso serviço devocional, sem nenhum outro desejo, adorar vossos pés de lótus é melhor do que tornar-se rei e assenhorar-se de um reino. Esta é a bênção para quem adora vossos pés de lótus. Para devotos ignorantes como eu, vós sois o mantenedor imotivadamente misericordioso, tal qual uma vaca que cuida do bezerro recém-nascido, fornecendo-lhe leite e protegendo-o de quaisquer ataques. Significado: Dhruva Maharaj sabia da natureza defeituosa de seu próprio serviço devocional. O serviço devocional puro não tem forma material, nem é coberto por especulação mental ou atividades fruitivas. Portanto, o serviço devocional puro é chamado de ahaituki, imotivado. Dhruva Maharaj sabia que passar a adorar o Senhor em serviço devocional com uma motivação, obter o reino de seu pai. Um devoto assim adulterado não pode jamais ver a suprema personalidade de Deus face a face. Portanto, ele sentiu-se muito grato pela misericórdia imotivada do Senhor. O Senhor é tão misericordioso que não somente satisfaz os desejos de um devoto que seja movido pela ignorância e deseje benefícios materiais, mas também dá a tal devoto toda a proteção, assim como a vaca dá leite a um bezerro recém-nascido. O Bhagavad Gita diz que o Senhor dá inteligência ao devoto constantemente ocupado para que ele possa, aos poucos, aproximar-se do Senhor sem dificuldades.
O devoto deve ser muito sincero em seu serviço devocional. Então, mesmo que haja muitas coisas erradas da parte do devoto, Krishna o orientará e gradualmente o elevará à mais elevada posição de serviço devocional. Nesta passagem, Dhruva Maharaj chama o Senhor de Purushartha Murti, a meta última da vida. De um modo geral, Purushartha é tomado como significando execução de uma classe de princípio religioso ou adoração a Deus, a fim de obter bênçãos materiais. Orações em troca de bênçãos materiais destinam-se à satisfação dos sentidos. E quando alguém se frustra, não conseguindo satisfazer plenamente seus sentidos, apesar de todo o esforço, ele passa a desejar a liberação, ou o libertar-se da existência material. Essas atividades, geralmente, são chamadas Purushartha. Mas, na verdade, a meta última é entender a suprema personalidade de Deus. E isto se chama Panchama Purushartha, a meta última da vida. O Sr. Chaitanya, portanto, ensina-nos a não pedir bênção alguma, nem riqueza material, nem popularidade, nem boa esposa, à personalidade suprema. Devemos simplesmente orar ao Senhor para estarmos constantemente ocupados em seu transcendental serviço amoroso. Consciente de seu desejo de benefício material, Dhruva Maharaj queria a proteção do Senhor para não ser desorientado ou desviado do caminho do serviço devocional por esses desejos materiais. Verso 18. O grande sábio Maitreya continuou: Meu querido Vidura, quando Dhruva Maharaj, que tinha boas intenções em seu coração, terminou sua oração, o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, que é muito bondoso com seus devotos e servos, congratulou-se com ele, falando o seguinte. Verso 19. A personalidade de Deus disse: Meu querido Dhruva, filho do rei, tu executaste votos piedosos, e além disso, eu conheço o desejo dentro de teu coração. Embora teu desejo seja muito ambicioso e muito difícil de ser atendido, conceder-te-ei a sua realização. Toda boa fortuna para ti. Significado. O Senhor é tão misericordioso com seu devoto que imediatamente disse a Dhruva Maharaj: Toda boa fortuna para ti. Na verdade, Dhruva Maharaj estava muito temeroso mentalmente, pois havia aspirado a benefícios materiais ao executar seu serviço devocional, o que o impedia de alcançar a fase de amor a Deus. No Bhagavad Gita 2.44, é dito que Bhogeshvara Prasaktanam, aqueles que são apegados ao prazer material, não podem sentir-se atraídos pelo serviço devocional. Era verdade que, no fundo do coração, Dhruva Maharaj queria um reino que fosse muito melhor que Brahmaloka. Este era um desejo natural para um Kshatriya. Além disso, ele não passava de uma criança de 5 anos, que com sua maneira infantil desejava ter um reino muito maior que o de seu pai, seu avô ou de seu bisavô. Seu pai, Uttanapada, era filho de Manu, e Manu era filho do Sr. Brahma. Dhruva queria exceder todos esses grandes membros de sua família. O Senhor conhecia a ambição infantil de Dhruva Maharaj, mas como seria possível oferecer a Dhruva uma posição mais elevada que a do Sr. Brahma? O Senhor assegurou a Dhruva Maharaj que este não seria privado do amor do Senhor. Ele encorajou Dhruva a não se preocupar com o fato de ter infantis desejos materiais,
ao mesmo tempo que aspirava puramente a ser um grande devoto. De um modo geral, o Senhor não concede opulência material a um devoto puro, mesmo que este a deseje. Mas o caso de Dhruva Maharaj era diferente. O Senhor sabia que ele era um devoto tão excelente que, apesar de ter opulência material, não se desviaria jamais do amor a Deus. Este, contudo, era o caso especial de Dhruva Maharaj. Versos 20 e 21. A Suprema Personalidade de Deus continuou: Meu querido Dhruva, hei de conceder-te o refulgente planeta conhecido como Estrela Polar, o qual continuará a existir mesmo após a dissolução ao final do milênio. Ninguém jamais governou este planeta, que está cercado por todos os sistemas solares, planetas e estrelas. Todos os astros no céu gravitam em torno deste planeta, assim como touros giram em volta de uma estaca central, com o propósito de moer grãos. Mantendo a estrela polar à sua direita, todas as estrelas habitadas pelos grandes sábios, como Dharma, Agni, Kashyapa e Shukra, gravitam em torno deste planeta, que continua a existir mesmo após a destruição de todos os demais. Significado: embora a estrela polar existisse antes de ser ocupada por Dhruva Maharaj, não tinha deidade predominante. Dhruvaloka, nossa estrela polar, é o centro de todas as demais estrelas e sistemas solares, pois todos eles giram em volta de Dhruvaloka, assim como um touro moe grãos caminhando em volta de uma estaca central. Dhruva queria o melhor de todos os planetas, e embora esta fosse uma oração infantil, o Senhor satisfez seu pedido. Pode ser que uma criança peça algo a seu pai, que o pai jamais tenha dado a ninguém mais. Todavia, por afeição, o pai o concede ao filho. Analogamente, este planeta singular, Dhruvaloka, foi concedido a Maharaj Dhruva. A importância específica deste planeta é que ainda quando todo o universo for aniquilado, este planeta permanecerá mesmo durante a devastação que ocorre durante a noite do Sr. Brahma. Existem duas classes de dissoluções, uma durante a noite do Sr. Brahma e outra ao final da vida do Sr. Brahma. No fim da vida de Brahma, personalidades ilustres voltam ao lar, voltam ao Supremo. Dhruva Maharaj é uma delas. O Senhor garantiu a Dhruva que ele existiria além da dissolução parcial do universo. Assim, ao final da dissolução completa, Dhruva Maharaj iria diretamente a Vaikuntha Loka, a um planeta espiritual no céu espiritual. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura comenta a este respeito que Dhruva Loka é um dos lokas como Svetadvipa, Mathura e Dwaraka. Todos eles são lugares eternos no reino de Deus, o qual é descrito no Bhagavad Gita, Tad Dhamma Paramam, e nos Vedas, Om Tat Vishno Paramam Padam Sada Pasyanti Shurayaha. As palavras Parastat Kalpa Vasinam, transcendental aos planetas habitados após a dissolução, referem-se aos planetas Vaikuntha. Em outras palavras, a promoção de Dhruva Maharaj aos Vaikuntha Lokas foi garantida pela Suprema Personalidade de Deus. Verso 22. Depois que teu pai for para a floresta e conceder-te o encargo de seu reino, governarás o mundo inteiro por 36.000 anos consecutivos, e todos os teus sentidos continuarão tão fortes como são agora.
jamais envelhecerás. Significado: em Satya Yuga, as pessoas geralmente viviam 100.000 anos. Dhruva Maharaj governaria o mundo por 36.000 anos, o que era bem possível naqueles tempos. Verso 23. O Senhor prosseguiu: em algum momento no futuro, teu irmão Uttama irá caçar na floresta, e enquanto estiver absorto caçando, será morto. Tua madrasta, Suruchi, enlouquecendo com a morte de seu filho, sairá à procura dele na floresta, mas será devorada por um incêndio. Significado: Dhruva Maharaj viera à floresta à procura da suprema personalidade de Deus, com espírito vingativo contra sua madrasta. Esta insultara Dhruva, o qual não era uma pessoa comum, mas sim um grande Vaishnava. Uma ofensa aos pés de lótus de um Vaishnava é a maior ofensa neste mundo. Por ter insultado Dhruva Maharaj, Suruchi enlouqueceria com a morte de seu filho e entraria no incêndio florestal, e assim sua vida chegaria ao fim. O Senhor mencionou especificamente isso a Dhruva, por este estar determinado a vingar-se dela. Aprendemos com isto que nunca devemos tentar insultar um Vaishnava. Não somente não devemos insultar um Vaishnava, mas também não devemos insultar ninguém desnecessariamente. Quando Suruchi insultou Dhruva Maharaj, ele era apenas um menino. Evidentemente, ela não sabia que Dhruva era um Vaishnava muito conceituado, de modo que ela cometera a ofensa inconscientemente. Quando alguém serve a um Vaishnava inconscientemente, ainda assim obtém bom resultado. Mas se inconscientemente insulta um Vaishnava, sofre o mau resultado. O Vaishnava recebe a graça especial da Suprema Personalidade de Deus. Agradá-lo ou desagradá-lo afeta diretamente o prazer ou descontentamento do Senhor Supremo. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, em sua oração de 8 estrofes ao mestre espiritual, canta Yasya Prasada Bhagavat Prasadha, satisfazendo o mestre espiritual, que é um Vaishnava puro, satisfazemos a personalidade de Deus. Porém, se desagradamos o mestre espiritual, nem podemos saber qual será nosso destino. Verso 24. O Senhor continuou: eu sou o coração de todos os sacrifícios. Serás capaz de executar muitos sacrifícios excelentes e também farás grande caridade. Dessa maneira, serás capaz de gozar das bênçãos de felicidade material nesta vida, e no momento de tua morte, serás capaz de lembrar-te de mim. Significado: o fator mais importante neste verso são as instruções do Senhor a respeito de como lembrar-se da suprema personalidade de Deus ao final da vida. Ante Narayana Smritihi. O resultado de qualquer coisa que façamos na execução de atividades espirituais será exitoso se pudermos lembrar-nos de Narayana, a suprema personalidade de Deus. Este programa de lembrança constante pode ser perturbado por muitas coisas, mas a vida de Dhruva Maharaj seria tão pura, como o assegura o próprio Senhor, que Dhruva jamais o esqueceria. Assim, no momento de sua morte, ele se lembraria do Senhor Supremo, e antes de sua morte, desfrutaria deste mundo material, não através do gozo dos sentidos, mas executando grandes sacrifícios. Como se afirma nos Vedas, quem realiza grandes sacrifícios deve dar caridade, não somente aos Brahmanas, mas também aos Kshatriyas, Vaishyas e Shudras. Assegura-se neste verso que Dhruva Maharaj seria capaz de executar tais atividades. Nesta era de Kali, contudo,
O grande sacrifício é a realização de Sankirtana Yagya. Nosso movimento para a consciência de Krishna destina-se a ensinar as pessoas, e ensinar a nós mesmos, a instrução exata da personalidade de Deus. Dessa maneira, executaremos continuamente o Sankirtana Yagya e continuamente cantaremos o mantra Hare Krishna. Então, no fim de nossas vidas, com certeza seremos capazes de nos lembrar de Krishna, e o programa de nossa vida será exitoso. Nesta era, a distribuição de prasada tem substituído a distribuição de dinheiro. Ninguém tem dinheiro suficiente para distribuir, mas se distribuímos Krishna Prasada na medida do possível, isto é mais valioso do que a distribuição de dinheiro. Verso 25. A personalidade de Deus continuou: Meu querido Dhruva, após tua vida material neste corpo, irás ao meu planeta, que é sempre reverenciado pelos habitantes de todos os demais sistemas planetários. Ele está situado acima dos planetas dos 7 rishis, e tendo ido lá, jamais terás de voltar a este mundo material. Significado. Neste verso, a palavra Navartate é muito significativa. O Senhor diz: não voltarás a este mundo material, pois alcançarás Matsthanam, minha morada. Portanto, Dhruvaloka, ou a estrela polar, é a morada do Senhor Vishnu dentro deste mundo material. Lá existe um oceano de leite, dentro do qual há uma ilha conhecida como Swetwadvipa. Indica-se claramente que este planeta está situado acima dos 7 sistemas planetários dos rishis, e por ser Vishnuloka, este planeta é adorado por todos os demais sistemas planetários. Pode-se perguntar aqui o que acontecerá com um planeta conhecido como Dhruvaloka no momento da dissolução deste universo. A resposta é simples: Dhruvaloka permanece, como os outros Vaikuntha Lokas, além deste universo. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur comenta a este respeito que a própria palavra Navartate indica a eternidade deste planeta.